Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. A ideia desse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, só que o vídeo anterior tinha ficado muito grande e não coube, né, falar sobre as tabelas termodinâmicas. Então a ideia é fazer um vídeo mais curtinho mesmo, só para falar um pouquinho sobre essas tabelas. Eu uso um livro do Moran de Shapiro, da 8ª edição, então esses números todos que estão aí são os números correspondentes a eles. Mas se você não usar esse livro, todos os outros livros de termodinâmica são semelhantes, o que vai mudar é a sua posição dessas tabelas. Então a gente tem diferentes tabelas, né? A gente viu que na mudança de fase, a pressão e a temperatura são propriedades dependentes, fora da mudança de fase elas são propriedades independentes, e que basta, para determinar o estado de uma substância, basta a gente determinar duas propriedades independentes, que todas as outras podem ser obtidas a partir daí. Então nós temos diferentes tabelas com as diferentes fases que a gente tem. Tem tabela de vapor superaquecido, tem tabela de líquido comprimido, tem tabela de misturas. Então, primeiro falando sobre as tabelas de vapor, são as tabelas para vapor superaquecido. Então, a gente tem as tabelas de água, são muito mais, né, de A2 até A6, e na verdade aqui ela está incluída tanto a de mistura como são as tabelas de água, né. Nós temos também as tabelas do R22, um fluido refrigerante, fluido R134A, da amônia e do propano. E o livro do Moran de Shapiro, ele trabalha com os dois sistemas de unidades. Então, ele repete as tabelas, tá, para a tabela nas unidades da língua inglesa. Então, A2E, A6E, que é o sufixo, né, indicando que é o inglês. Então, aqui é um diagrama pequenininho, mostrando o que a gente tem em cada tabela. Então, nós temos as tabelas de líquido e vapor, que são as de mudança de fase. Aí, no caso da água, a tabela A2 e A3 são as de mudança de fase, uma em função da temperatura, outra em função da pressão. A tabela A4 é a tabela de vapor superaquecido da água. Tá? Então, é para essa região aqui que ela vai fornecer os valores de volume específico e outras propriedades que a gente ainda não viu, né? Energia interna, entalpia e entropia, como função da temperatura e da pressão. A tabela A5 é a de líquido comprimido. Ela vai fornecer as mesmas propriedades, né? Como função também da pressão e da temperatura. Então, aqui é um exemplo, vou tirar isso aqui agora daqui, né? Cada hora tem que passar a câmera no lugar. Aqui é um exemplo, tá grande, né? Mas mais ou menos como é que seria. Então, aqui a gente tem a tabela, a temperatura, né? Tabela em função da temperatura. E aí, aqui fala para uma dada pressão, e aí as propriedades, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Aqui eu coloquei essa tabela no zoom, né? Então, está mostrando aqui, para uma dada pressão, então a pressão de 0,006 megapascal, eu tenho a temperatura, o volume específico, a energia interna, entalpia e entropia. A gente observa que aqui, ó, ele indica qual que é a temperatura de saturação, no caso 36,16 graus Celsius. Então, vocês podem ver que para aquela pressão, a temperatura de saturação já está definida. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a única propriedade que a gente já viu dessa tabela, né, o volume específico, então, se eu quiser saber para essa pressão e a temperatura de 80 graus, qual que é o volume específico, basta eu juntar as duas. Então, acharia aqui, ó, 27,132 metros cúbicos por quilo. Se eu quiser saber outra pressão, só para ver aqui, por exemplo, ó, eu peguei essa, né? Agora, aqui 0,35 megapascal. Então, vocês observem que quando a gente aumenta a pressão, a temperatura de saturação também aumenta, como a gente já tinha visto no gráfico. Tá? E aí a gente vai ter para a temperatura de 80 graus, no volume específico seria 4,625 metros cúbicos por quilo. Bom, e aí o que acontece se a gente quiser saber um valor intermediário? Tá? Então, aqui 80 a 120, se eu quiser saber para a temperatura de 100 graus Celsius, como é que seria?
Tá? Então, a gente tem aqui, eu fiz um corte, né? Só no pedacinho. Então, 80 graus, 120 graus. O que a gente faz? A gente assume que o comportamento das grandezas é linear, tá? Então, no caso aí, com a temperatura. Então, se eu quiser saber, né, pressão de 0,006 megapascal, temperatura de 100 graus. Então, vou fazer o seguinte, eu assumo que ela varia linearmente entre 80 e 120 graus. Então, basicamente, a gente pega faz semelhança de triângulos aqui. Então, eu pego aqui, esse pedacinho A dividido pelo grande, né, B, é igual ao pedacinho C dividido pelo D. Tá? Ou seja, então, o que é esse pedacinho A aqui? Na ordenada eu tenho volume específico, na abscissa eu tenho temperatura. Então, esse pedacinho A aqui, ele diz respeito ao volume específico. Então, seria o volume específico em 120 graus, menos o volume específico na temperatura que eu quero, de 100 graus. E o pedaço B é o de 120 menos o de 80, tá? Então, o que a gente faz? Ó, eu tenho V menos o de 120, que é 30,219, dividido pelo grandão, 27 menos 30. E a mesma coisa com as temperaturas. Aqui é para entender o que é feito, né? Mas fica mais fácil a gente olhar no gráfico. No gráfico não, na tabela. Então, eu vou pegar aqui para a temperatura de 100 o volume V. Então, eu vou pegar esse menos esse, dividido por esse, 30,219, menos esse. Isso tem que ser igual à mesma relação que eu tenho do lado de cá. Então, se eu peguei o V menos o 27, vai ser o 100, que é a temperatura, menos o 80, dividido por 120, menos 80. Então, do jeito que eu fiz aqui, né, eu fiz para baixo, ó, V menos 30, dividido por 27, menos 30, é igual a T menos 120, dividido por 80, menos 120, dá na mesma. Se eu quiser subir ou descer, o importante é que o caminho, né, que eu percorrer do lado de cá, eu tenho que fazer para cá, por exemplo, esse menos esse, dividido por esse menos esse, aí é a mesma coisa, T menos 80, 120 menos 80. Se eu quiser vir para baixo, esse menos o 30, dividido por 27 menos 30. Então, aí é 100 menos 120, dividido por 80 menos 120, é a mesma coisa. Então, se eu pegar 100 graus Celsius, né, aqui a temperatura, fazendo as contas, 28,676. No caso dessa especificamente, é a média, então não precisaria ter feito todos esses cálculos, mas serve para se eu quisesse uma temperatura de 102,314, alguma coisa assim. Então, a gente falou das tabelas A4 e assim, A4, eu não mostrei a 5, mas ela é semelhante, tá? E aí a gente vem para as tabelas de saturação. As tabelas de saturação são aquelas nas quais a gente olha a mistura, tá? Então, a tabela A2, ela me dá as propriedades em função da temperatura. A tabela A3, ela me mostra as mesmas informações, porém em função da pressão. E a tabela A6 é de sólido saturado. Então, é de pressão, tá vendo? Na anterior aqui eu tinha temperatura variando, e aqui eu tenho a pressão variando. Tá? É importante a gente ver o seguinte, para cada pressão tem uma temperatura. Então, para a pressão de 0,04 bar, a temperatura de saturação é 28,96. E aqui, né, para a temperatura de 4 graus, a pressão de saturação seria esse 0,00813 bar. E a gente percebe que tem o volume VF, que é o volume específico do líquido saturado, e o VG, que é o volume específico do vapor saturado. E a tabela A6, que é em função da temperatura. Bom, para achar os valores, aí a gente mostra em outro vídeo. Obrigada a todo mundo.